8h15, repito, 8h15, tempo instável, tem previsão de tempo bom hoje para o Rio Grande do Sul, uma cerração, muita umidade, temperatura 18 graus, espaço livre, restaurante Mangines, Facseg Corretora de Seguros, Clínica de Urologia dos doutores Júlio César Esfredo e Fernando Ian da Silva Abreu, Oral Único, odontologia por você, sempre o melhor. Espaço livre hoje, já abrindo os trabalhos em relação ao mês da mulher, dia 8. A próxima segunda-feira é Dia Internacional da Mulher. Depois temos durante também o mês de março o Dia da Mulher Farroupilense, recebendo aqui no estúdio da Espaço FM, mestre em psicologia, professora Clarissa Juliane Scherer. Clarissa, te agradecer a grande gentileza. Reside em Caxias, Clarissa, bom dia. Sim, bom dia. Mas e aí esse detalhe de vir pra cá com essa estrada maravilhosa, com aquele asfalto perfeito, enfim, ainda mais com muita umidade. Clarissa, bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, né, o convite e a oportunidade de estar trocando algumas ideias com a comunidade. Bom, Clarissa, psicóloga, mestre em psicologia, professora da Universidade de Caxias do Sul, já há bastante tempo, sem passar mais detalhes, enfim, de idade, viu, há bastante tempo na profissão? Sim, já são aí alguns, mais ou menos uns 20 anos de trajetória aí pela psicologia. Bom, o assunto que hoje foi selecionado, Mês da Mulher, família e trabalho em casa, desafios para as mulheres em tempos de pandemia. Aquelas coincidências boas, a gente pega hoje a 0 hora, por exemplo, e até vou mostrar para os ouvintes, quem nos acompanha, YouTube Rádio Espaço FM, Facebook Rádio Espaço FM e pelo Potente 100.9. Tu pega a 0 hora de hoje, a epidemia dentro da pandemia. A saúde mental dos brasileiros está sob novo ataque. O coronavírus tem contribuído para aumentar transtornos mentais, como depressão e ansiedade, e criando um novo gargalo no atendimento especializado. A situação pode impactar a economia do país nos próximos anos. Já levantou concorda? Sim, e infelizmente, né, nós temos essa realidade. E porque naturalmente nós buscamos o contato com outras pessoas, né? E por uma necessidade, enfim, né, que é justificada aí por uma proteção, né, em busca de uma proteção do vírus, né, uma proteção biológica, nós precisamos agora ficar em isolamento. Mas isso acaba principalmente as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade por diferentes motivos, acaba fragilizando ainda mais, né? Então, se antes nós tínhamos recursos mais ao nosso alcance, né, para de repente procurarmos aí uma ajuda, diferentes formas de ajuda, agora isso fica muito mais restrito com o isolamento, né? Então, acaba nos deixando, em geral, mais fragilizados, né? Bom, Clarissa, por isso que eu falava contigo, falando que o tema é tão grande, fascinante também, preocupante. Se eu te perguntar assim, Clarissa, está fechando um ano de pandemia, a psicologia, a doutora Clarissa chegou a alguma conclusão, digamos, em alguns temas, já que a gente puxou hoje o tema Mês da Mulher, mas não dá para se desvencilhar de família, enfim, porque esse assunto, a gente pode falar da sobrecarga, a gente pode falar também da violência dentro dos lares, que aumentou principalmente naquela época, como agora também, que o pessoal está pedindo mais, fique dentro de casa, enfim, a dificuldade do convívio, a questão dos filhos, que é um outro assunto também muito delicado, ainda mais com a criançada. Deu para chegar a que tipo de conclusão em termos até de consultório, de dia a dia da psicologia, da psicóloga, do profissional? Sim, são vários pontos que acabam sendo afetados, né, em função dessa mudança de rotina. Então, claro, nós temos mulheres em diferentes realidades, né? Temos aquelas que vão estar, que
que tem, né, alguém junto, são aquelas que estão isoladas em casa, sozinhas, sem convívio com outras pessoas, aquelas que estão com pais, aquelas que estão com, né, dividindo casa com um amigo ou uma amiga, aquelas que têm, então, um companheiro, uma companheira, né, que junto, e aquelas que têm filhos, enfim. Então, claro, não tem um estilo único, né? E essas diferentes realidades acabam trazendo impactos diferentes também. Mas, então, o que eu percebo, né, ou o que eu estou muito atenta por uma questão profissional, de foco ali, de estudo, e também pessoal, né, porque eu sou mãe, então acabo sentindo, né, é a questão do trabalho. Então, nós, muitas vezes, né, nem todos conseguem, mas fazermos o home office, né, levarmos o trabalho para dentro de casa. E isso é um grande desafio, porque nem sempre nós temos o espaço adequado, né, para realizar as tarefas de trabalho. Então, se antes eu tinha um espaço já mais preparado, mais voltado para eu realizar as minhas atividades, agora eu tenho que fazer inúmeras adaptações que já me deixam mais, né, em estado de alerta. Opa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta, né? E aí, claro, considerando, aí se tem uma criança em casa, né, ou duas, ou enfim, mais, né, nós vamos ter que ainda cuidar, agora nesse período da criança que está ali em estágio de aprendizagem, né, tá tendo aula ali, né. E aí, claro, tem as crianças que já são um pouquinho maiores, que conseguem ter maior autonomia para seguir a aula, ainda assim, né? Tem sempre aquela demanda, eu preciso de um material, né? Procura isso para mim, enfim. E tem as crianças mais menores, né? Que daí todas as atividades de aula, elas vão solicitar essa participação, né? E aí, nem sempre vai se ter um preparo, né? A maioria das mães, eu diria, não tem o preparo para atender essas demandas escolares, até mesmo assim, eu diria a paciência, né? Porque é algo que exige muita paciência, exige muita dedicação, e então isso gera uma sobrecarga, né? E uma às vezes até uma culpa mesmo, né, de não estar atendendo como gostaria mesmo, né. E, bom, tem as crianças que são os bebês, os recém-nascidos, e aí a demanda eu diria, ainda maior, né. Essas mães que estão no puerpério ali, né, mesmo que algumas estejam em licença maternidade, mas a nossa licença ela é bastante restrita, né, então ali, eu tenho 4 meses formalmente, dependendo se estende para 6 meses, mas aí depois, né, é uma criança que está demandando. E essa mãe, então, está tendo que dividir esse espaço de trabalho que está ali, né, arranjado, que está ali, né, adaptado, e ainda uma criança que está demandando muita atenção. Então, é uma atenção, uma mudança de rotina muito grande, né? Acaba fragilizando as mães. Muitas mães, muitas mulheres estão te ouvindo, obviamente, no decorrer da tua fala, estão se identificando, enfim. Embora que nesse ano, Clarissa, algumas coisas mudaram, que de repente no começo foi, né? Depois conseguiram retornar para o trabalho, e agora, mais recente, agora o pessoal está voltando, enfim. A questão das escolinhas que estão proibidas de desenvolver, e as mães estão ficando em casa. Mas muitas ficaram esse período todo. E isso pode gerar o quê? Porque a gente está falando mais da mulher, mas isso mexe com a família inteira. Sim. Mas digamos assim, especificamente, aquela mulher, em cima do tema do programa também, trabalho em casa. Em cima disso, o que pode gerar no comportamento? Porque, de repente,
os filhos em casa, ou o filho, ou o marido que também está em casa. E aí, de repente, pode ter um agravante do marido ter perdido o emprego. Então, tantas variantes que, né, que de repente pode influenciar. Mas, digamos, o que a mulher pode, para ela, sofrer ou gerar esse acúmulo, né, essa sobrecarga, porque, de repente, o filho vai respeitar o momento da mãe estar no trabalho, home office, no caso, e, de repente, nesse momento de economia, a diarista ou quem fazia o serviço foi dispensada, então ela tem a comida para preparar, o filho para cuidar, o filho para ensinar o trabalho. Esse acúmulo, o que pode gerar? Um estresse, pode gerar uma depressão, pode gerar a culpa, o medo, o pânico. Sim, claro, eu sempre digo que vai colar em cada um de uma forma muito particular, depende do estilo, né? Então nós vamos ter as pessoas que vão ficar mais deprimidas, né? As mulheres que vão se deprimir mais, vão ficar mais apáticas, mais, né? Enfim, sem muita vontade de fazer, né, as coisas. Nós vamos ter as mulheres que, no sentido oposto, vão ficar mais agitadas, mais ansiosas e, às vezes, mais irritadas, né? Nós vamos ter... E aí... pode-se, a partir disso, né, ou junto com isso, se procurar diferentes válvulas de escape. Então, daqui a pouco começa a beber mais, a fazer um uso descontrolado de medicação, começa a sofrer mais, né, com toda essa situação. E às vezes, com essa exigência social que nos é colocada, né? Sempre tem aquela intenção de dar conta de tudo. Então, eu diria que é importante não só ficar, né, se fazer fazer uma autoanálise, né? Então eu cuidar, olha, eu tô muito irritada, eu tô muito devagar, eu tô muito agitada, eu tô, né, tô fumando muito, tô bebendo demais, eu tô, enfim, né, brigando muito com as pessoas. E aí poder fazer, mas ficar atenta aos sinais, né, de a criança que está ali, que se mostra um pouco receosa com aquela mãe, né? O marido que está, né, de repente, está entrando em conflito com o marido, ou com os outros familiares, pais, mães, né? Enfim, nem sempre nós vamos ter nos permitir, né, reconhecer que estamos chegando no limite. Às vezes são as outras pessoas que vão sinalizar isso, né? E muitas vezes falando, desculpa... Imagina. De repente, quando é chamada a atenção, não aceita, eu não estou errado, né? Não. É essa super exigência, né, que nos é colocada. Olha, temos que dar conta, né? Eu preciso, muitas coisas dependem de mim. Então, em geral, se tenta... eu digo puxando o elástico, né? Vai puxando aquele elástico o máximo que se pode, né? Mas nessas situações, acho que é sempre importante pensar que é necessário que a mulher cuide de si para que ela possa também cuidar dos outros, né? Ela vai cuidar dos filhos se ela, né, melhor, se ela estiver bem, ela vai ter uma relação mais saudável com o companheiro ou companheira, enfim, se estiver bem e assim por diante, né? Então, precisa ter esse cuidado com ela para que ela possa também cuidar dos outros, né? Clarissa, até pela experiência, enfim, e a gente está fechando um ano, digamos, na prática, o que tem sido feito no caso? Falando especificamente, porque eu falei, a gente pode ampliar a família, mas digamos o caso da mulher, no caso, que está com essa chamada sobrecarga. O que pode ser feito? Assim, o que tem sido feito? Tu falas para auxiliar, porque de repente, tento imaginar,
em um ano a coisa não mudou muito, né? E pelo contrário, está cada vez mais difícil. Sim. E aí vem os outros problemas de tabela, né? Que além disso pode ter a doença em casa também. Sim. Né? Que potencializa toda essa situação, né? E aí vem o lado econômico também, a falta de dinheiro, a falta de repente se perder o emprego e tudo acumula. Então por isso eu te pergunto assim, o que tem sido feito para sair, digamos, de tentar encontrar um caminho? Sim, já é sempre... Claro, existe toda uma rede em termos de saúde pública, né? Saúde coletiva, que se volta não só para o atendimento da mulher, mas de todas as, né, de todas as pessoas. Mas a mulher, ela se entende que ela tem por uma estrutura social, né? Muitas vezes essa sobrecarga de conciliar as rotinas da família, o trabalho, enfim, né? Claro, nós temos, como eu falei, são diferentes realidades de família, né? Cada família vai ter uma rotina muito particular. Então, algumas conseguem dividir isso, seja com os filhos, porque já estão, né, maiores, e isso é importante, né? Poder ir distribuindo isso, essas tarefas com filhos, é uma possibilidade. Dependendo, claro, da idade que eles têm, né? Mas também poderem dividir isso com o companheiro, a companheira, né? Poder dividir essa rotina, às vezes pedir ajuda para familiares, né? Ou pessoas da sua confiança, assim. Podemos tomar uma série de iniciativas nessa rotina, né? Então, tentar criar uma rotina da família, né, em que se tem ali estabelecido um horário de estudo das crianças, um horário de trabalho que pode ser concomitante ou não, né, com o trabalho da mulher que está ali no home office, enfim, aquele espaço que vai ser para ela cuidar da casa, né, arrumar a cama, varrer, fazer a comida, enfim. Então, tentar organizar um pouco essa rotina que vai ter que ser adaptada, né, porque é uma nova realidade. E nessa rotina é muito importante que esteja previsto um espaço de tranquilidade, de descanso. Como eu digo, sair um pouquinho, né, fora do ar, então, seja dormindo, seja lendo, desenhando, escrevendo, assistindo, né, assistindo TV, ouvindo rádio, porque eu acho muito, muito interessante que se possa ouvir outras pessoas, né? Eu acho que interagir com outras pessoas. Nós temos, então, a possibilidade de talvez fazer uma videochamada com alguns, né, familiares, amigos, um grupo de WhatsApp, enfim, né, que se possa ter essa interação com outras pessoas e uma troca mesmo, né, para que haja uma identificação, né, olha, eu estou assim, eu estou cansada, alguém que, né, que te entenda, alguém que reconheça isso, sempre que gera uma tranquilidade. Em termos de estruturas de saúde pública, né, coletiva, então existe em todos os municípios, eles têm um serviço, né, uma estrutura voltada para a saúde mental. E então buscar esse auxílio, né, claro, os serviços, eles também estão com funcionamento limitado, né? Mas sempre que possível entender que existe isso, né? E as pessoas podem, eles podem estar te direcionando para essas alternativas. É que na prática, Clarice, não está tão fácil, porque estamos falando em cima estamos um sábado de bandeira preta, de colapso de hospitais com UTIs lotadas, aonde todo tipo de saúde é focado para ele. Os demais problemas ficam para um segundo, terceiro. Sim.
Sim, vai ficando, é como se for, é um efeito colateral, né? Então, a prioridade vai sendo para o tratamento biológico imediatamente, né? Mas enfim... Existe um serviço à disposição? Existe. Por exemplo, nós temos o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, que é um 188. Então, liga, né, tá numa situação, principalmente se está numa situação extrema, liga. Eles também têm essa consciência, né, de que tipo de estrutura que nós podemos contar enquanto comunidade, né, numa situação, como eu disse, né, mais extrema. Algumas pesquisas já estão sendo feitas acompanhando as pessoas que estão em isolamento, e o que vem se percebendo, né, que sim, aumentou a ansiedade, está aumentando muito das pessoas em geral, né, que estão em isolamento, e não só as que estão em isolamento, as que precisam estar saindo para trabalhar e, enfim, né, saindo de dentro de casa para seguir com as suas atividades ali para sobreviver, e o que se percebe, então, aumenta a ansiedade, mas o acompanhamento, quem consegue fazer um acompanhamento psicológico, por exemplo, tem conseguido controlar um pouco mais essa ansiedade, né? Embora, claro, mobilize a todos nós, mas isso também ajuda, né? Então, eu diria assim, sempre, claro, procurar cuidar, né, dessa rotina de uma forma imediata, criar algo que seja mais, digamos, mais organizado, mais previsível, do tipo, olha, nesse horário eu vou fazer isso, nesse outro eu vou fazer aquilo, né? Sendo um pouquinho bondosa, né, consigo, porque às vezes vem sempre essa super exigência de ter que dar conta, de que... Então, buscando na medida do possível dividir essas responsabilidades, né, com as pessoas ali da casa, e aí ir atenta aos sinais, né, aos seus, né, aqueles que se percebem, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo, né, bem, mas também aqueles sinais que os outros nos dão, né, porque isso acaba também sendo um bom termômetro, né, opa, peraí, né, eu vejo que eu estou discutindo muito, que as pessoas estão receosas, eu estou muito... Então, eu estou deixando as coisas, o trabalho acumular, eu estou deixando, enfim, né? Eu te pedi assim, sintomas, digamos, vamos usar essa expressão, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão nesse sentido, dá para falar alguma coisa? Sim. Em termos de ansiedade, nós vamos ter, né, aqueles sintomas físicos mesmo, né? Então, taquicardia, né, meu coração acelerou, aquela hiperventilação, né? É uma sensação, é um mal-estar que ele é geral, né? Então, desde um desespero psicológico, mas também um corpo que está ali, né, em estado de alerta. É o coração que está agitado, é aquela respiração ofegante, é o suor. Isso seriam sinais, né, de uma situação de pânico, assim. Mas que pode se manifestar não necessariamente em casa, né, naquela rotina, mas em situações mais específicas. Eu preciso sair de casa, e aí me bate aquele pânico. Eu preciso entrar numa videochamada, e aí me bate aquele pânico, né? Eu preciso, enfim, né, agora organizar o trabalho aqui, o espaço para o meu filho ter aula, e aí bate aquele pânico, né? Não, esse pânico, ele não é constante, ele vem em alguns momentos mais pontuais, né? Mas isso, então, numa situação mais aguda, né? No dia a dia, nós vamos ter
pode ser essa apatia, né? Então eu vou ficar mais lenta, eu vou ficar mais... não vou querer sair da cama de repente, eu vou comer muito ou eu vou comer pouco demais, né? Eu mudo esse meu ritmo aí, né, de alimentação, por exemplo. Eu vou ficar mais irritada, né? E o estresse, ele começa com essas situações físicas, situações, né, psicológicas, mas ele vai também acarretando algumas alterações até, digamos, mais agudas, físicas, né? Então, tem pessoas que vão ficar com unhas mais fracas, o cabelo começa a cair mais, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma dermatite, aquilo vem, né? Começa a estourar, né? O corpo começa a sinalizar que tem ali alguma coisa, né? Que tá desequilibrada, né? E, então, o corpo também é diretamente afetado por esse estado de estresse, né? Então, não é só pela questão psíquica, né? Mas é também biológica que eu posso estar atenta, né? Então, vão ter pessoas, como eu disse, tem a pessoa que vai ter a asma, né? Tem a pessoa que vai ter... a pressão vai descompensar, né? Fica com uma hipertensão, enfim, né? Isso vai variar, mas a gente vai... então, essas situações de um mal-estar psíquico, né? E daqui a pouco essas questões físicas que a gente vê que sinalizam que eu estou fragilizada, sinalizam que eu não estou, né, com aquele meu vigor, assim, também são reflexos, né, desse mal-estar. É que a situação, Clarice, é tão grave porque como a gente vem de um ano, tá puxado, sim, e sem perspectiva de melhora, a situação fica... E as pessoas, de repente, lutam muito de não procurar uma ajuda, né? E aí pode esse tipo de problema desencadear coisas muito mais sérias também, né? Sim. Essa é uma das coisas que inclusive, né, vem sendo sinalizada, é que... claro, eu me preservo, né, do contato com da exposição ao vírus, né? E acabo não cuidando de outras questões que são necessárias para mim, né? Então, eu sou hipertenso e aí eu não vou fazer a minha consulta. Eu sou, né? Eu tenho outras ali fragilidades, né? E eu acabo não dando a atenção. E aí, de repente, esse estado acaba, né, potencializando essa fragilidade, né? A gente fazer um intervalo, eu estou vendo aqui, mantenha o corpo sadio, respeite os seus ritmos, reconheça as emoções, relacionamentos saudáveis, é o óbvio, enfim, mas sempre vale como dica também. E tem um recado aqui, acredite, ter uma crença dará força para suportar. Nem toda crença ajuda, algumas até pioram a situação. Então, como saber se a sua fé te ajuda? A gente tem ouvido muito falar nesse ano, assim, de fé, de acreditar. A senhora concorda, digamos, a pessoa em acreditar em fé, o lado emocional? Sim. Esse pensamento otimista, ele nos preserva também desse sofrimento, né? Então, obviamente, cada um vai buscar a sua crença, né? Mas é importante. É muito fundamental importante. Algumas vezes. É muito importante cuidar desse lado espiritual, né? Cada um seguindo a sua crença. E, claro, atenta, como coloca a reportagem, para que não se apele, né, naquele desespero de uma solução, não se apele a coisas que vão contra a sua integridade, né, física, moral e mesmo a dos outros, né, também. Então, eu sim tenho que cuidar do meu lado espiritual, mas sem ir para um extremo, né, de acabar agredindo a minha integridade e a dos outros que estão à minha volta, né?
Para isso fazer um intervalo, eu tenho uma sugestão de pauta dos ouvintes aqui em cima. A gente está falando de mulher, mês da mulher, enfim, que eu particularmente, só de dedicar, enfim, mas vai como uma homenagem porque é todo dia, é família, preocupação. Eu não gosto muito dessa coisa. Dia da mulher, então fica só aquele mês, enfim, mas não é o assunto. Um assunto que eu considero assim, muito interessante, Clarissa, que é aqui de uma pauta dos ouvintes, que eu vi muita profissionais falar. Em cima da mulher, mas a gente pode falar em cima da família de todos nós. E os extremos também. A criançada, o adolescente, o jovem, a pessoa idosa. Aquela pessoa idosa que nesse 1 ano está praticamente sozinha. Que não está recebendo a visita, o dia a dia, o abraço dos filhos, o beijo carinhoso dos netos. O que isso está gerando e o que vai gerar, porque já se passou 1 ano. Uhum. E o outro aspecto também, que eu gostaria que a senhora falasse para a gente depois, dar a sua opinião, a gente está perdendo, aqui a opinião minha, assim, posso estar errado, nós estamos com alguma faixa etária importantíssima que eles estão perdendo. O adolescente, ele não está, ele tá, aquela turminha querida dos 14, 15, 16, 17, eles não tendo o que todos nós passamos, que é o aproximar, o relacionamento, que vai desde a festa, aquela boate, a primeira namorada, o primeiro namorado, o primeiro contato, o primeiro beijo, eles estão perdendo. Uhum. O que isso pode gerar, né? Aquela criançada que de repente ele está o dia inteiro na frente de um celular ou na frente de uma tela, que mal isso vai gerar. Aí a gente pode abranger para todos nós, porque essa fixação do fica em casa, fica em casa, fica em casa, estão nos obrigando a ter uma rotina que a gente está perdendo muita coisa. E a gente está obrigado a ficar na frente de uma tela, na frente de um computador, na frente de um celular. Que mal isso pode nos gerar para um futuro? Estou jogando alguns temas para a gente abordar e os ouvintes também ficar à vontade aí. Pode ser? Depois do intervalo. Para 8h54, temperatura nos 20 graus, de volta Espaço Livre, oferecimento Oral Unique, odontologia por você, sempre o melhor. Clínica de Urologia dos doutores Júlio César Esfredo e Fernando Ian da Silva, Abreu, Faraseg Corretora de Seguros e Restaurante Mangines. Qualquer informação, Restaurante Mangines, já faz sua reserva para o almoço de hoje, Restaurante Mangines, 3261-3744. Restaurante Mangines tem a mais completa e deliciosa refeição em buffet a quilo ou livre. Entre as delícias está a feijoada completa, os assados, frango, gado, ovelha, porco, matambre, vitelo, peixe. Ligue, faça a sua reserva. Pode ligar agora, 3261-3744. Fruteira do Parque para hoje, ofertas especiais. Coxa com sobrecoxa R$ 8,99, coração de frango R$ 29,90, costela bovina de segunda R$ 23,90 o quilo, cerveja Brahma duplo malte 350 ml, R$ 2,99 unidade, vinho importado Santa Carolina R$ 29,99 unidade, Fruteira do Parque Barão 460 3268 2150. O comércio quer trabalhar, o governo precisa fazer sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha Fé Comércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e do Cindy Lojas Farroupilha. Sobre esse assunto, saiba mais em cindylojasfarroupilha.com.br. A Boutique Pescados do Vale atende hoje horário especial das 9 ao meio-dia e à tarde das 14 às 18. Boutique Pescados do Vale. Aproveite ofertas e visite a seção de carnes exóticas devidamente certificadas. Avestruz, codorna, coelho, cabrito, galinha de Angola, jacaré, marreco, pato e rã. A seção de carnes exóticas devidamente certificada, Boutique Pescados do Vale, Barão, esquina com a 13 de maio, hoje horário especial. Está abrindo agora às 9, vai até às 12 e à tarde das 14 às 18, Boutique Pescados do Vale. Recebendo hoje aqui no Espaço Livre a professora, mestre em psicologia, a professora Clarissa Juliane Scherer. Clarissa,
Te agradecer essa presença aqui com a gente. Já tem perguntas também aqui para ti. Eu te joguei um assunto há pouco, mas até em cima da gente conversar fora do ar, para não deixar o ouvinte esperando, tem um assunto aqui, um recado que não é fazer consulta no rádio, mas enfim, dá só uma luz para essa ouvinte querida aqui. Ela vai se identificar, não vou dizer o nome. Ela está com um problema com o filho que está com tricotilomania, que é arrancar pelos, arrancar cabelo. E ela pede aqui, ela passa informações. Estou nesse problema desde o ano passado, não consigo mais me conter, o desespero. Preciso de ajuda para ajudar meu filho. O que a senhora pode repassar? Primeiro que destacar que as crianças em geral, elas estão sentindo, né? Elas sentem bastante essa mudança de rotina, né? Que é importante, é necessária, né? Então a gente, até para manutenção da nossa integridade, né? Então, não é só o filho dela, porque isso às vezes cria aquela sensação de que o problema é meu, é eu que não estou, né, sozinha, não estou dando conta. Então as crianças elas têm sinalizado muito, né, uma mudança de peso significativa, uma agitação, a falta de sono, né, cada uma vai manifestando da sua forma uma alteração, assim, né. E de novo, por isso que eu digo assim, é importante nós ficarmos atentos a esses sinais da família, que cada um vai, né, conseguir, a criança nem sempre consegue expressar, olha, eu preciso de ajuda, nós temos que mudar isso, né, então é um trabalho que demanda essa sensibilidade, esse cuidado, né, de uns com os outros, cada vez mais, né, eu acho que a pandemia, ela, né, nos mostra o quanto a minha ação interfere, né, na saúde da minha família, mas da sociedade como um todo, então precisamos estar atentos a isso. Claro, esse sintoma que ele vem, que o filho está apresentando, ele é um reflexo da rotina como um todo, não só dela, né, mas dessa rotina como um todo. E que não depende só dela, obviamente, né? Então, seria importante, assim, pensar nesse espaço. Às vezes a questão do eletrônico, né, gera uma ansiedade muito grande, ao mesmo tempo que a criança pode estar jogando online, né, e isso mantém ela em contato com os amigos. Mas o jogo deixa ela agitada também, né? Então, assim, olha, vou ficar atento. Acho que tá demais, tá ansioso demais. Vamos diminuir um pouco esse tempo de jogo. Vamos começar a fazer outras coisas que podem deixar um pouquinho mais tranquilo, né? Que seja assistir um desenho, ouvir uma música, tentar às vezes fazer um exercício em casa, né? E aí nós temos acesso à orientação de muitos profissionais que estão fazendo esse atendimento remoto, né? Tentar fazer um exercício em casa, adaptando, obviamente, né? Pular corda, às vezes o brincar mesmo, né? Sentar, brincar com a brincadeira muito livre, assim, né? Seja lá com os bonequinhos, seja com o jogo de tabuleiro, né? Então, se possível, tentar criar esse espaço mais diversificado, para que a criança não se concentre só numa atividade, né? Mas que ela passe por esses diferentes momentos. Mas no caso, doutora Clarice, no caso dessa senhora, dessa ouvinte aqui, que o filho tem, eu não conhecia essa doença, esse problema, esse transtorno, tricotilomania, ele arranca cabelo. Sim. Quer dizer, mas aí já não é um caso de mais grave, assim? Sim. Sim, nessa situação seria importante que ela pudesse estar procurando um atendimento, como eu disse, quem tem conseguido manter a terapia, né, tem amenizado um pouco. E a psicologia, ela está fazendo o atendimento remoto, né, então o nosso conselho vem nos orientando a continuar com esse atendimento, para manter a continuidade do tratamento psicológico de forma remota.
remota, a fim de poder preservar a nossa integridade física e a dos clientes, né, que nós estamos atendendo. Clarissa, a questão também daquele assunto que eu tocava contigo antes do intervalo, a gurizada, tanto a criançada, a criança, como o adolescente, o jovem, eles estão perdendo uma parte importante da vida? De certa forma, sim, né? Acho que todos nós vamos sentir isso e já estamos sentindo, né? Essa mudança, assim, né? Então, procurar alternativa. Essa lacuna que vai ter na vida. Só deixa eu repetir aqui, por exemplo, o adolescente, que ele não está tendo momentos assim que ele sonhou. Digamos, aquela turma de colégio que terminou o ensino médio, não teve a festa de formatura, não teve a excursão de formatura, o universitário não teve aquela festa que queria, a gurizadinha que sonhou de, vou chegar na minha tal idade, vou começar a sair para boate, para festa, ele está passando essa temporada, ele não está conseguindo o encontro, o conhecer, o relacionamento com a menina, com o menino, enfim, independente. A criançada que está pulando uma fase da... Isso não vai fazer mal para a criança? Essa falta, essa lacuna? Claro, vai mudar, né? A gente não sabe como isso vai repercutir. Buscar alternativas para amenizar, eu diria, né? Acho que nunca nada vai substituir esse contato físico, esse contato, né, direto e espontâneo, né? Porque quando a gente faz, mesmo que nós façamos aí uma ligação, uma videochamada, não é a mesma coisa de estarmos assim num ambiente, todos juntos, né, jogando uma conversa fora, como, né, os adolescentes gostam de fazer, é diferente. Mas criar essas alternativas, né? Então, seja mantendo aí um espaço de bate-papo virtual, procurando ler, procurando assistir vídeos, procurando conversar mais com a família, né? Essa é uma oportunidade, porque se antes nós estávamos... muito distantes fisicamente, agora nós estamos ali num mesmo lugar. Então, eu entendo que é uma oportunidade de nós também nos aproximarmos, né? Eu vou ter um convívio com os meus filhos que eu não tinha antes, com os meus pais que eu não tinha antes, com o meu companheiro ou companheira que antes eu não tinha, né? Então, vamos conversar um pouquinho mais, vamos descobrir coisas aí juntos, por exemplo, vamos procurar as músicas, vamos procurar né, fazer discussão de assuntos que podem fugir dessa realidade, mas que sejam do nosso interesse. Mas né? do outro aspecto, eu estou dando uma guinada aos extremos, para as pessoas de mais idade, que fechou um ano e elas mudaram também a sua rotina, aquela facilidade de ir para o mercado, de encontrar as amigas, os amigos, as senhoras e senhores que estão nos ouvindo, que tinham os grupos de idosos da academia, da ginástica, do bailinho, aquele encontro com os netos que estão distantes e aprendendo a se encontrar por tela, mas o carinho, o aconchego, a solidão. Eu diria que é muito delicado, né? Porque nós precisamos preservá-los, eles são grupos, né, de risco. Então, desse contato, principalmente se nós estamos interagindo com muitas pessoas né, que fogem ali da rotina familiar. E aí muitas vezes esses idosos eles vão ficar isolados. Então esse cuidado, né? De novo, daqui a pouco é o desenho lá que o neto ou a neta faz, que pode mandar para o vô e para a avó, é a ligação, né? É uma cartinha que pode se escrever, mas tentar mantê-los atendidos, né? Que eles possam se sentir atendidos. Não é o ideal, a gente sabe que não, né? Porque é importante, eles curtem essas voltinhas, né? Mas procurar, como eu disse, alternativas que sejam saudáveis, né, para todos.
É muito difícil, né? Porque além de tudo, da solidão, a tristeza, que eles já, de repente já vinham com algumas doenças e o medo agora, né, da morte estar tão perto, essa coisa toda, e ainda vem aquele problema que a gente já vem comentando com muita frequência. Muitas vezes eles ficam o dia inteiro na frente da TV, e a nossa TV hoje aqui brasileira, os principais canais, os mais assistidos, está completando 1 ano que eles não mudaram de pauta. Ou é falar mal do presidente, aí vem cada um com suas preferências, ou é dizer que está tudo ruim, que a gente vai acabar com tudo, que a gente, sabe, não te dá uma perspectiva de nada. É muito baixo astral, é muita notícia pesada há 1 ano. Né? E aí vem o que ele podia se distrair, é uma reprise de uma novela que ele já assistiu, ou de repente é muita coisa ruim o dia inteiro. E isso está fechando 1 ano. Então, te joguei alguma coisa em cima nesse sentido de... É um acúmulo de coisa ruim. Sim. Uma dos cuidados que é importante que nós tenhamos é escolher as informações que nós vamos estar acessando, né? Até para saber como nós vamos nos comportar. Então, olha, agora nós estamos em lockdown. Por quê? Porque existe um perigo muito grande, né? De uma contaminação que para eles pode ser muito grave, né? Então, tende a ser muito grave. Então, eu não posso deixar de ouvir as notícias, porque senão eu não vou me cuidar, né? Então tenho que estar, mas escolher cuidar as fake news, né? Aquelas mensagens que daí a gente espalha para todo mundo sem saber a procedência, e daqui a pouco isso, né, não é garantia de nada. Então, os meios de comunicação, eles fazem eles peneiram muito isso, né? O rádio, a TV, o jornal, eles já tendem a peneirar muito do que são essas coisas que uma pessoa, sem ter esse olhar um pouco mais amplo, né, tá divulgando, assim, às vezes por interesses muito, muito particulares e pessoais, né? Então, acho que buscar esses espaços, né, essas notícias confiáveis, mas escolher períodos, né, para acessar. Não dá para ficar o tempo inteiro atento a essas notícias, porque isso realmente acaba sendo muito impactante, né, muito mobilizador. Deixa eu dar uma guinada também, outro assunto que a gente fala, que o tema é mais mulher, mas a família toda e independente, que é a questão do aumento de suicídios. O que dá para a gente passar a informação? Eu te comentava contigo que a gente, quando fala de suicídio nos programas, sempre é dito, olha, o suicida dá sinal. Ele não diz exatamente que vai se matar, mas ele dá sinais. E tem aumentado muito. O que pode se falar? Esse é um efeito colateral, né, dessa depressão que a gente fala, comentou antes, né, que nós comentamos da depressão, da ansiedade. E então nem sempre o suicida vai ser aquele que essa pessoa já tem um comportamento depressivo, né, e a gente e toda a família de alguma forma já está mobilizada, atenta a essa pessoa. Nem sempre vai ser essa pessoa, né? Numa situação extrema como a que nós estamos vivendo, isso de alguma forma se espalha, né? Então a pessoa que decide tirar a própria vida, ela não vai chegar e falar porque ela sabe que ela vai ser de alguma forma controlada, né, para não fazer isso, seja pela família, seja pelo Estado, né, todos vão se organizar para tentar preservá-la desse risco. Mas ela pode ir dando sinais, assim, né? Uma mudança muito repentina nesse humor. Então, né, essa pessoa que está, de repente, assim, muito baixo astral, muito deprimida, e de repente ela resolve organizar tudo, ela toma peraí, né? Sem estar, por exemplo, fazendo acompanhamento com medicação, sem estar fazendo uma psicoterapia, né? De repente, assim, muda tudo.
essas mudanças muito repentinas de comportamento, ou aquela pessoa que está num desespero muito grande, que vem apresentando esses episódios de desespero, né, de pânico, porque numa situação dessas, né, numa atitude desesperada, ela pode acabar buscando, apelando para essa alternativa, né, que a gente sabe que não, né, que não se quer, que não é a melhor, mas enfim, é uma atitude desesperada. Então, eu diria assim, ficarmos atentos a todas essas mudanças muito abruptas assim desse comportamento, né? E porque isso pode sinalizar, seja a pessoa que está apática e começa de repente ficar muito, né, muito proativa, seja aquela pessoa que está mais que está tendo esses episódios de pânico, assim, né? Histórico familiar tem a ver também? Sim, e não só familiar, como cultural, de uma forma em geral, né? Porque daí é como se, de certa forma, houvesse pudesse haver uma autorização, né, implícita para buscar essa alternativa. Deixa eu fazer algumas perguntas dos ouvintes diretamente aqui. A gente sempre tem a preocupação também, não é questão do consultório aberto, mas para dar uma luz, orientar. A dona Iracema, ela tem 75 anos, te agradece pelo programa, e ela diz assim: tenho 75 anos e algumas doenças crônicas. Já tratei depressão, mas agora acho que voltou mais forte, devido ao medo e à insegurança. Falta dos filhos e netos, que são nossa alegria. Voltei a tomar Rivotril e paroxetina, mas tenho muita ansiedade, sistema nervoso muito alterado, com ondas de calor e frio. Ela pede um aconselhamento. O que ela pode fazer? Sim, ela provavelmente deve estar sendo acompanhada, né, por um psiquiatra ou por um médico, né, para estar fazendo uso da medicação, e isso é muito importante, né, que nós não busquemos fazer uso de medicação de uma forma autônoma, né, porque isso realmente modifica o nosso comportamento, né? Então, fazer esse uso acompanhado por especialistas da medicação, que ela provavelmente já está fazendo, se possível, né, em paralelo ali, fazer esse acompanhamento também com psicoterapia, porque a medicação ela vai ajudar a estabilizar, mas é necessário também uma mudança nesse entorno, né? É necessário que se reveja, que se repense a forma com que nós estamos lidando com as coisas à nossa volta, né? E porque daqui a pouco termina a medicação, para de se tomar a medicação, mas volta tudo porque eu não mudei, né? E tudo é reflexo dessa relação que eu estou tendo com o ambiente, né? Então, se possível, né, ela fazer uso, ela também, né, poder ter esse acompanhamento psicoterápico, né, com um psicólogo. E é sempre muito importante também procurar um psicólogo capacitado, né, um psicólogo, uma psicóloga preparado, porque, enfim, existem muitas possibilidades de tratamento. E nós temos que pensar naquela que aumenta a garantia de que vai nos trazer benefícios, né? Então, buscar um profissional que seja, né, capacitado, confiável e tomar esses cuidados. Eu diria ser bondosa consigo nessa rotina, né? Então, trocar ali algumas informações com os familiares, às vezes buscar as coisas que ela gosta de fazer, quem sabe ali plantar, né? Plantar uma plantinha, arrumar a horta, escrever, fazer um crochê, isso tudo
vai amenizando, eu diria, né, nessa situação mais imediata, assim, né, buscar coisas que possam lhe trazer um bem-estar maior, né. Eu não estou sendo negativo demais, mas eu estou em cima da realidade, Clarissa. Depois eu faço mais perguntas aqui dos ouvintes, mas é que em cima do dia que a gente está vivendo, eu comentava há pouco, a gente está com a informação, a gente vai até o dia 21 com a bandeira preta e esse rigor todo. A carga que a gente está vivendo hoje, nesse sábado, em cima do que o governo do estado determina, porque não é só mulher, enfim, a pessoa de idade, mas é a carga diária, assim, da pessoa, já que falamos da pessoa de idade, da solidão, da tristeza, da preocupação com a doença, a questão da preocupação com os filhos que, de repente, estão com um negócio fechado e não vão poder trabalhar até o final do mês, praticamente, com contas para pagar, a preocupação com a família que, de repente, ela está impedida de trabalhar, está com dívidas, tem um negócio para tocar, ou está perdendo o emprego porque o negócio que o filho trabalha, a filha, vai fechar porque não tem como dar volta. Essa carga, esse turbilhão de preocupações aí. Porque não tem uma receita aqui. Clarice, me dá uma receita, quer dizer... Não. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos fazer isso e aquilo, mas a preocupação está aí em cima de uma realidade. Sim. Acho que essa é uma negociação que tem que ser muito da família também, né? Nessa situação. Bom, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Tem coisas que eu não vou poder controlar, né? Infelizmente, nós não podemos controlar imediatamente a pandemia, né? Nós podemos fazer ali... apresentar pequenas iniciativas de um isolamento, principalmente se eu tenho a possibilidade de estar, né, em home office. Então, não permito que o vírus circule. Eu fico mais isolada, enfim, faço, né, a minha parte. Mas fazer uma negociação da família, né? De que forma eu posso estar organizando essa rotina. Então, eu percebo que tem muitas pessoas que precisam ir trabalhar e deixam o neto com os avós, né? Então, se por um lado, sim, o fechamento do comércio, ele nos coloca... traz implicações financeiras, por outro lado, mantém o isolamento dessa família. Daqui a pouco ela pode entrar em contato com esse idoso que antes estava isolado, né? Porque agora ela não está tendo esse contato direto com outras pessoas. Então, tentar fazer alguma coisa, digamos, nessa situação que nós temos, que é a realidade, né? Para tentar... amenizar um pouco isso, né? E atender, dividir um pouco. Porque, então, assim como o vô ou a avó, né, vão se beneficiar dessa convivência, né? Em contrapartida, isso também pode ajudar os pais até para que eles possam, como se fala hoje, se reinventar, né? Pensar em alternativas ali para esse negócio, né? Deixa eu colocar rapidinho aqui. O nosso prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, ele está nos ouvindo. Parabéns, Clarissa, esclarecimentos que contribuem para a percepção deste momento. Ter fé alimenta a alma e acalenta o coração. A humanidade precisa viver mais pela coletividade, exercer a cidadania com bons propósitos e cientes das nossas responsabilidades nesse momento, em que todos precisam fazer a sua parte. Belo programa, te parabeniza o prefeito Fabiano Feltrin. Obrigada. O prefeito tem falado, ele dá o seu exemplo ele contou pra gente essa semana ele está rezando quando chega no gabinete e quando sai do gabinete. O que a senhora falava há pouco a fé ajuda também sempre, né? Independente da corrente, né? Sim. Cuidar dessa espiritualidade, né? Cuidar dessa... a fé, ela pode... ela me deixa otimista, né? Ela me deixa olhando para um caminho que pode... um caminho possível, né? Acho que uma coisa que é importante é nós não negarmos, evitarmos de reconhecer que existe um problema real, né? Ele existe, ele está ali. Eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que cuidar dos outros. Mas eu também não posso só olhar para esse problema, né? Eu tenho que olhar para essas outras possibilidades. Como eu disse, se eu estou em isolamento,
por um lado, eu posso não estar podendo trabalhar, mas de repente, bom, eu vou cuidar agora dos que estão aqui, né? Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar dos meus pais, eu vou cuidar enfim, né? Dos meus irmãos, do meu companheiro, da minha companheira. Eu vou ter esse, né? Eu vou tentar reorganizar isso, assim, né? E então essa visão otimista que a espiritualidade nos permite, né? De olhar para outras possibilidades que não só aquele problema. A dona Nádia Gracelli, contadora, ex-presidente da SIGS de Farroupilha, ela te parabeniza, excelente programa. A secretária de Educação, a professora Luciana Zanfeliz, também te parabeniza pelo belo programa. Deixa eu colocar uma pergunta aqui rapidinho. O Adriano faz um comentário, te parabeniza pelo programa, Clarissa. Penso da questão de ficar em casa com as crianças e adolescentes, que os pais devem ter o entendimento de regras e ditar algumas regras de tempo no computador ou mesmo no celular. Aqui em casa, meu filho tem 9 anos e as regras são passadas diariamente para o uso de computador e celular. O interessante é que eu e minha esposa também aderimos à ideia de diminuir o tempo em eletrônicos e focar mais em conversar. E isso mudou muito aqui em casa, o relacionamento do nosso dia a dia. O Adriano dá um testemunho. Ótimo. Que bom que deu certo. É uma ótima... se eu digo o eletrônico, ele é ruim, eu acho... até por uma vivência também pessoal, né, com os meus filhos, ele muitas vezes aproxima. Eu percebo que pelo eletrônico, pelo jogo online, o meu filho também de 9 anos, ele mantém contato com os amigos, né? Mas esse limite, ele não pode, tanto que ele já se conhece e ele percebe quando ele tá muito agitado, né? E aí ele disse assim, opa, vamos diminuir um pouco o jogo, quem sabe diminuímos um pouco o tempo do jogo e vamos fazer outra coisa, né? Então, vai lá desenhar, vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Vamos tentar outras alternativas. Então, não é necessariamente excluir, né? Acho que isso é muito importante que ele falou, né? Não é necessariamente excluir, mas equilibrar, porque ele tem sido a nossa ponte muitas vezes, né, com o mundo externo. Os eletrônicos, né, nos permitem essa ponte com o mundo externo. Essa palavra equilíbrio nunca se falou tanto, né? Como é importante em tudo, sempre, né? Sim, sim. Em tudo, desde opiniões até o dia a dia. Equilíbrio, né? E de novo, não tem uma regra, né? O que cabe, de repente, para uma realidade não cabe para outra. Então, usar esse bom senso no sentido, bom, olha, aqui não vai dar, porque eu estou nessa situação mais extrema, né? Eu não vou poder, nós não temos videogame. Bom, mas então vamos para aquele jogo, né? Mais os jogos que a gente até esqueceu, né? Mas eu digo até, Clarissa, na vida, no dia a dia, em tudo, o equilíbrio e a falta de bom senso. Como tá difícil o bom senso, né? Até nessa semana também, nesse mês aqui de dificuldade, o bom senso parece que não existe. Nós só tem que vir uma voz lá de cima, tu vai fazer isso, mas o bom senso, então, como não se consegue resolver, se radicaliza, as opiniões radicais, cada vez pior, né? Você pensava que depois das eleições ia passar de um tempão para cá. Há quantos anos está esse radicalismo todo? Mas aí já é outra conversa também, mas em cima da falta do bom senso, né? De saber, vamos tentar negociar essa realidade difícil, vamos tentar conviver numa boa com essa realidade difícil, né? E eu acho que uma coisa que é importante, aproveitando, né, o depoimento do prefeito, e agradeço, enfim, né, as colocações dele, mas eu vejo que é muito difícil para o Estado tomar, para o Estado como um todo, né? Não falando Estado Rio Grande do Sul, mas Rio de Janeiro, enfim, Brasil, outros países, etc. As pessoas, os órgãos governamentais, eles tomarem atitudes restritivas, né? E então nós entendermos que se isso está acontecendo é porque existe um objetivo que nem sempre nós conseguimos perceber, né? Então, se eu não consigo ter controle sobre algo, o Estado ele vai estar se organizando nesse sentido. Então, ter essa parceria, ter
esse respeito, digamos assim, por toda essa estrutura que está mobilizada em prol de um bem maior. Por causa do tempo aqui, rapidinho, a Isabel Consorte, ela também é uma opinião aqui, ela fala da importância, a opinião dela, de unir a psicologia, trabalhar com terapias holísticas, enfim, que resgata também o lado emocional. Pede se a senhora concorda em unir a psicologia com terapias também, se faz bem? Entra nessa questão da espiritualidade, né? Que nós temos que cuidar e, enfim, né? Sempre preservando nossa integridade dos outros e buscando, né, práticas que sejam, digamos, confiáveis, né? Bom, o padre José Mussói, que está em Nova Pado, nos ouvindo, te parabeniza pelo obrigada. programa. E também o padre Mussói, ele salienta as mulheres trabalhadoras, que são todas, enfim, parabeniza. Padre Mussói, um abraço para o senhor e sucesso. Ele estava aqui na paróquia Jesus Bom Pastor, está hoje em Nova Pádua. A Cristina também fala, ela diz que o programa de hoje está abrindo a cabeça das pessoas, que é importante, as pessoas se reinventarem também. Ela sugere, foi um assunto da semana, os pets que estão proibidos de trabalhar, que é uma incoerência, porque tem uma questão da saúde dos animais. Ela pede também para o pessoal que tem atendimento a domicílio que fosse liberado. O empresário empreendedor, o Romeu Rigo, espetacular essa entrevista, parabéns à Rádio Espaço, parabéns à doutora Clarissa, muito obrigado. O Rigo, que privilégio ter o senhor com a gente também aqui, muito obrigado. Mas tem tanta pergunta e o tempo já está esgotando. A professora Clarice era professora no curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. Também. Também. Também no curso de Psicologia. Sim. Também. A senhora é professora dos futuros médicos. Eu conversando essa semana com médicos aqui, até o doutor Tiago Brunet, que é vereador também, e ele falava um assunto que já foi comentado várias vezes, mas nunca é demais. Como médico, hoje em dia, a importância do diálogo, da conversa, da confiança que se tem com o médico, né? Sim. E a gente está tendo agora os médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, profissionais de UTI, que estão no limite. Eles estão há um ano, a grande maioria, sem férias, enfim, 24 horas, numa tensão geral. O que se fala a respeito, doutora Clarissa? Eu acho que essa é uma população, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? Eles precisam ser prioridade no nosso cuidado, porque eles disseminam os cuidados, né? Então, nós precisamos cuidar deles enquanto sociedade para que eles possam cuidar de todos nós, né? E eles estão, nós temos uma doença que é muito presente nos profissionais da saúde em geral, que é o burnout, né? Então, seria uma síndrome do esgotamento. E agora ele está potencializado, isso sempre teve presente, muito presente entre profissionais da saúde, mas agora tá potencializado em função, né, de todo esse risco, enfim, que nós estamos vivendo, né? Então, eu sempre falo, né, para os nossos estudantes, assim, ó, eu vou principalmente para os do curso de medicina no primeiro semestre, né? Eu digo, vocês têm que cuidar de vocês, né? Para que vocês possam cuidar dos outros. Então, fiquem atentos, assim como também eu vi que, né, se falou dos pets, os profissionais, os médicos veterinários, eles são uma população muito vulnerável ao burnout, em função da eutanásia, né, que eles precisam em algumas vezes, né? E sim, isso vai contra aqueles princípios mais, aqueles valores, né? Então, quem procura a veterinária procura porque quer cuidar e de repente eu tenho que encaminhar. Então, esses profissionais da saúde em geral, eles precisam estar atentos e se cuidando. Que é tão profundo esse assunto que a gente muitas vezes, mas são profissionais, são remunerados para isso, só que eles estão há um ano, gente, sim, tendo cuidados absurdos para não serem contaminados. E a gente tem tido a sorte agora, pelo menos aqui falando em Farroupilha, o Hospital São Carlos é um exemplo do cuidado, que tanto é que teve quase zero de profissionais infectados, mas estão lá 24 horas, salvando vidas assim, literalmente, tendo aquele contato com os familiares que não podem ter, estão vendo de longe
né? E o drama da família, quer dizer, é uma coisa muito profunda, né? É um assunto muito... As instituições, de uma forma geral... Ainda mais, desculpa, só para complementar, essa semana, as 2 semanas intenso, as UTIs lotadas, de repente não conseguindo atender todo mundo da forma como gostariam. Eu acompanhei profissionais já experientes, né? Em estado de esgotamento, assim, né? Emocionalmente, até chorando, né? Desesperados com essa situação. Então, é importante que as instituições estejam muito atentas a eles, buscando esse cuidado, não só que eles estejam, né? Mas as instituições, os hospitais, os órgãos governamentais, porque, como eu disse, eles são disseminadores, né? De saúde. Doutora Clarissa, te agradecer. Um recado ao teu final. O objetivo do programa é o mês da mulher. A gente vai estar segunda-feira, às 6 da tarde, um programa também falando sobre o Dia Internacional, mas falando com profissionais daqui, o que Farroupilha está fazendo, né, em termos de mulher, mas eu, como te comentei, mas é opinião minha. Eu praticamente assim, mulher, é família, é dia a dia, são todos iguais e a gente gosta de gente, então eu não sou muito a favor daquela coisa de separar, enfim. Mas um comentário teu final, teu recado final, e também em cima do Dia da Mulher, mulher trabalhadora, mulher, enfim, mulher tem que ser diferente, quer dizer, um recado teu, no momento que a gente passa de tanta radicalização, de repente, assim, a mulher empoderada, enfim, mas a gente teve agora os episódios da TV, com o racismo também, muitas vezes tem efeito contrário, né? A militância muitas vezes dá efeito contrário. Um comentário teu aí, por favor. Eu diria para que todas as mulheres, né, não entrem nessas exigências. Nós temos que ser diferentes, né? Isso vai sempre desse bom senso, daquilo com o que eu mais me identifico, né? Eu tenho que buscar o meu bem-estar. E evitar e me cuidar, né, para que eu não me sobrecarregue e aí efetivamente eu possa atender as minhas exigências profissionais, eu possa cuidar, acompanhar os meus amigos, eu possa acompanhar a minha família, né? Mas essa exigência de que tem que se fazer algo de um ou de outro jeito, eu acho que isso gera por si só uma sobrecarga, né? Esse aspecto, digamos que muitas vezes a redes sociais, a mídia, a imprensa no todo, segmentos, grupos te forçam a ter que ser assim, não entra nessa. Vai fazer o que te faz bem. Nem de um jeito nem de outro, né? Eu, por exemplo, nem preciso, né, trabalhar ou não trabalhar, né? Claro, às vezes eu preciso para minha sobrevivência e aí, né, vou lá, eu vou trabalhar dentro daquilo que me é possível e que me é agradável. Mas então, existe esse estigma social, né? E isso nós temos que relativizar neste momento, principalmente, em que em que a gente fala tanto da reinvenção, né? Então, criar outras possibilidades de uma rotina que seja o mais agradável possível, que a gente sabe que não é ideal, mas, né? Clarissa, muito obrigado. Tomara que seja o primeiro de inúmeros programas aqui com a gente. Muita gente também te perguntando onde é que te encontra, enfim, se tem um endereço, um recado, enfim, por favor, Clarissa. Então, eu vou deixar o meu celular em função de eu estar agora, né, fazendo home office. Então, é 549-9152-9626. Me repete, 9152-9626. Clínica também? Sim, fazendo o atendimento online, né? E na Universidade de Caxias do Sul, professora para o curso de psicologia e também curso de medicina. Isso, cursos da área da saúde em geral, né? Todos eles em diferentes disciplinas, então medicina veterinária, fisioterapia, nutrição, educação física, enfermagem, né? Os cursos da área da saúde.
né, seriam esses ali, né, que tenho me concentrado, mas também como eu me volto para a saúde do trabalhador, então trabalhei também e trabalho com os cursos da área sociais, né, administração, engenharias, enfim. Tá bom. Clarissa, muito obrigado, privilégio aqui, até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente faz o intervalo e o JG vai comandar o shopping. Em seguida, sábado que vem, a gente volta com mais uma edição aqui do Espaço Livre. Hoje a gente recebeu mestre em psicologia, professora Clarissa Juliane Scherer, aqui no Espaço Livre. Oferecimento, restaurante Mangines. Você pode fazer agora o seu pedido no restaurante Mangines, teleentrega. Pode buscar, obviamente, Facseg Corretora de Seguros, Clínica de Urologia dos doutores Júlio César Esfredo e Fernando Ian da Silva Abreu e Oral Único, Odontologia, por você, sempre o melhor. Excelente sábado, bom dia.